Então vamos lá. Você sabe qual a dupla natureza de Jesus? Então, através de uma pesquisa, a gente vai entender um pouquinho. É claro que eu também aprendi isso. E dizendo que essa é a minha opinião, tá? Pode-se objetar que, em virtude da dupla natureza de Jesus, suas palavras exprimiam seu sentir como homem, não como Deus. Então se inscreva aqui, lembrando que é a minha modesta opinião. Sem neste momento nós examinarmos por que encadeamento de circunstâncias chegaram, muito mais tarde, a hipótese dessa dupla natureza, vamos admitir por um instante e vejamos se, em vez de elucidar a questão, ela não se complica ainda mais, ao ponto de torná-la insolúvel. O que em Jesus haveria de humano era o corpo, a parte material. Deste ponto de vista, compreende-se que ele haja podido sofrer e tenha mesmo sofrido como homem. A alma, o espírito, a mente, numa palavra, a parte espiritual do ser, é o que haveria nele de divino. Se ele sentia e sofria como homem, como Deus é que pensaria e falaria, falava como homem ou como Deus? Eis uma questão importante, pela autoridade excepcional dos seus ensinamentos. Se falava como homem, suas palavras são passíveis de controvérsia. Se falava como Deus, são indiscutíveis e temos que aceitá-las e de com elas nos conformarmos, sob pena de deserção e de heresia. O mais ortodoxo será aquele que mais se aproximar delas. Diz que, sob o seu envoltório corporal, Jesus não tinha consciência da sua natureza divina? Mas se fosse assim, ele não teria sequer pensado como Deus, sua natureza divina houvera permanecido em estado latente? Só a natureza humana teria precedido a sua missão, aos seus atos morais, como seus atos materiais. É, pois, impossível abstrair-se da sua natureza divina durante a sua vida, sem lhe enfraquecer a autoridade. Mas se ele falou como Deus, porque esse incessante protesto contra a sua natureza divina, que em tal caso ele não podia ignorar, teria ele enganado então, ou seria pouco divino, ou teria cientemente enganado o mundo? O que ainda o seria bem menos? Parece-nos difícil sair desse dilema. Se admitir que falou ora como homem, ora como Deus, então a questão se complica, pela impossibilidade de distinguir-se o que vinha do homem, o que procedia de Deus. Dado que ele tivesse motivos para dissimular a sua verdadeira natureza durante a missão que ele desempenhava, o meio mais simples teria sido não falar dela ou exprimir-se, como fez em várias circunstâncias, de modo vago e parabólico, sobre os pontos cujo conhecimento estava reservado ao futuro. Ora, esse aqui não é o caso, pois que as palavras acima nenhuma ambiguidade apresentam. Enfim, se, apesar de todas essas considerações, ainda se pudesse supor que, quando vivo, ele ignorava sua verdadeira natureza, outro tanto já não se podia admitir se desse, depois da sua
ressurreição, visto que quando ele aparece aos seus discípulos, já não é o homem quem fala, é o espírito desprendido da matéria, que já havia de ter recobrado a plenitude de suas faculdades espirituais e a consequência do seu estado normal, da sua identificação com a divindade. Entretanto, foi então que disse: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. A subordinação de Jesus é ainda indicada pela sua qualidade mesma de mediador, que implica a existência de uma pessoa distinta. É ele quem intercede junto ao Pai, que se oferece em sacrifício para a remissão dos pecadores. Ora, se ele é o próprio Deus, ou se fosse em tudo igual a este, não precisaria interceder, porquanto ninguém intercede junto a si mesmo. Até que apoiamo-nos exclusivamente nas palavras do Cristo, como único elemento peremptório de convicção, porque fora daí somente há opiniões pessoais. De todas essas opiniões, a de maior valor são incontestavelmente a dos apóstolos, uma vez que estes o assistiram em sua missão, e uma vez também que, se ele lhes houvesse dado instruções secretas respeito à sua natureza, alguns traços dessas instruções se descobririam nos escritos dele, tendo vivido na sua intimidade, melhor do que ninguém havia eles de conhecê-lo. Vejamos, pois, de que maneira o consideraram. Algumas citações comprovam claramente o caráter que os apóstolos atribuíam a Jesus. A ideia exclusiva que ressalta desses textos é a da sua subordinação a Deus, da constante supremacia de Deus, sem que coisa alguma aí revele um pensamento de assimilação qualquer de natureza e de poder. Para eles, Jesus era um homem profeta, escolhido e abençoado por Deus. Não foi, pois, entre os apóstolos que ele teve origem a crença na divindade de Jesus. Paulo, que não conheceu Jesus, mas que de ardoroso perseguidor se tornou o mais zeloso e o mais eloquente discípulo da nova fé, cujos escritos prepararam os primeiros formulários da religião cristã. E não é menos explícito a respeito. Há nele o mesmo sentimento de dois seres distintos e da supremação do Pai sobre o Filho. Além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos, há um testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos não poderiam contestar, pois que o apontam constantemente como artigo de fé. É o do próprio Deus, isto é, o dos profetas falando por inspiração e anunciando a vinda do Messias, lá no Antigo Testamento. Vamos dar um exemplo de muitos que existem. Eu suscitarei um profeta como tu, dentre seus irmãos, e porei na sua boca as minhas palavras, e ele dirá o que eu lhe houver ordenado. E dar-se-á que aquele que não escutar as palavras que ele houver dito em meu nome, a esse pedirei contas. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 18 e 20. Então a distinção entre Deus e seu futuro enviado se acha aí caracterizada por um modo mais formal, porque Deus o designa por seu servidor,
consequentemente por seu subordinado. Nada há em suas palavras que implique a ideia de igualdade de poder, nem consubstancialidade entre os dois seres. A pergunta: teria Deus se enganado e teriam visto com mais exatidão do que eles, os homens que vieram 3 séculos depois de Jesus Cristo? Tal parece ser essa pretensão. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.